Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. A palavra de Deus hoje é muito rica, e se você mantiver o seu coração espiritualmente atento, a tua fé vai encontrar apoio e esclarecimento. E aqui hoje você terá também algumas compreensões espirituais de algumas realidades que talvez você tenha se questionado e em algum outro momento não tenha encontrado resposta. Eu quero, antes de pregar o que a liturgia de hoje nos fala, eu quero falar um pouquinho da leitura da missa de ontem. Ontem nós tivemos a leitura de Atos, capítulo 8, onde Filipe, o discípulo, estava descendo por um caminho, quando ele encontra a carruagem do eunuco, um ministro da rainha Candace, da Etiópia. O ministro da rainha, ele estava na carruagem real, lendo a passagem do capítulo 53 de Isaías. A Escritura nos diz que os anjos levaram e inspiraram Filipe. Então, Filipe, ouvindo que aquele eunuco lia aquele trecho, perguntou: você entende o que você está lendo? E ele foi bem sincero. O ministro da rainha disse assim: não entendo nada, niente de nada, nothing. Não tem ninguém que me explique. Como que eu vou entender? Então, a partir do capítulo 53 de Isaías, Filipe começa a anunciar Jesus para o etíope. Então já tinha na cabeça de Filipe a inspiração, para que ele, movido pelo Espírito, levasse outras pessoas a acreditarem em Jesus. Repita isso comigo: levar outras pessoas a acreditarem em Jesus. Repare, Filipe, judeu, o ministro da rainha não era judeu. Judeu, segundo a lei deles, Deus é só para eles. Jesus era judeu, Filipe podia pensar: não, Jesus é só para a minha nação. Não. E ele levou então o entendimento de que outras nações, outros povos, outros costumes conhecessem Jesus. O fundamento é esse: conhecer Jesus. Depois que ele ouviu aquela pregação, naquela viagem, atenção, o eunuco vira para Filipe e diz: e o que eu faço para ter esse Jesus? Você tem que ser batizado. E aí eles olharam do lado e tinha uma poça de água, provavelmente lamacenta, não era água benta, e também não tinha sido sacralizada. Estavam na estrada, aquele lugar era quente, se tinha uma poça d'água, provavelmente é porque choveu. E o eunuco olha e diz: o que impede que eu seja batizado? Filipe explica: base da fé. Se creres em teu coração que Jesus é o Senhor, e com tua boca o confessares como Salvador, nada impede. E o eunuco foi batizado ali na poça d'água. Diz a Escritura que imediatamente o Espírito Santo tirou Filipe fisicamente dali e o transportou para Azote, um outro lugar. Os anjos o colocaram e o Espírito Santo tirou. Foi para outro lugar. O início da igreja de Jesus, e eu não estou falando aqui de igreja católica, estou falando de igreja de Jesus. O início, entenda isso, o início da igreja de Jesus foi alicerçada no Espírito Santo. Quem já construiu uma casa aqui? O que acontece se você não fizer corretamente o alicerce? Não é que tem que fazer alicerce de qualquer jeito. Tem que fazer o alicerce
corretamente. Abrir sapatas, aprofundar a viga. E aí? O que vai acontecer com a sua casa? Vai dar BO. Vai aparecer parede trincada, pode até cair. O alicerce da igreja de Jesus, olha para mim, não é Pedro, não é Paulo. O alicerce, o fundamento da igreja de Jesus é o Espírito Santo. Por isso que a igreja tem milagre, porque o fundamento dela é o Espírito Santo. Não pode ser Pedro, porque Pedro negou Jesus 3 vezes. Não pode ser Paulo, porque Paulo também perseguiu Jesus, foi um assassino, matou cristãos, né? Depois se tornou cristão. Então, o início da igreja de Jesus está alicerçada no Espírito Santo. Ok, entramos na liturgia de hoje. Então era milagre para todo lado, irmãos. Vocês não acham que era só uma pregaçãozinha, não. Pedro se arrependeu de ter negado Jesus, recebeu o Espírito Santo e esteve cheio do Espírito Santo, porque seus olhos viram coisas que nenhum outro tinha visto. Ele estava tão cheio do Espírito Santo que a sombra dele curava. A sombra de Pedro curava. Faz ideia do que é essa realidade? Meu irmão, para sua sombra curar, a tua mente tem que estar mergulhada em realidades eternas, espirituais, verdadeiras. Não é um diploma, não é uma ordem de alguém de religião que vai colocar o Espírito Santo até na sua sombra. E Pedro teve um entendimento tão sagrado que ele começa a revelar os primeiros mistérios da fé. Eram mistérios, mas agora foram revelados para aqueles que estão em Cristo Jesus. Atenção. No capítulo 6, 7 de Gênesis, Deus, estou falando do primeiro livro da Bíblia, Deus havia se arrependido de ter criado o ser humano. Porque o ser humano, no capítulo 6 de Gênesis, já estava abarrotado de tanto pecado, agressividade, assassinatos, era uma loucura, era uma demência, Deus disse, vou matar todo mundo. E aí, argumentando, ele escolhe Noé, chama Noé e diz, vou ter misericórdia porque você é justo. Só você é justo. Então eu vou te dar algumas medidas, algumas instruções e você vai construir uma arca. E pelo jeito a coisa era imensa. E todo mundo que via Noé estava no deserto. Monte Ararat. Aquilo passa 15 anos sem chover fácil. E lá naquele deserto, naquela loucura, Noé construindo a arca. E quem passa fala, esse cara está doido. Olha o que a loucura faz. Construir uma arca no deserto. Imagina, para pegar água, às vezes à noite, eles tinham uma técnica de pegar alguma vegetação e embebiam algum pano na folha da vegetação para pegar o sereno. Não tinha água. E o cara construindo a arca. Quando construiu a arca, somente 8 pessoas entraram. Noé e a sua esposa. Noé tinha 3 filhos. Cã, Sem e Jafete. E as esposas desses 3 filhos. Foram os humanos que entraram na arca. Depois choveu uma quaresma, 40 dias e 40 noites. E Deus então cancela o gênero humano
E recomeça tudo com Noé. Não tinha mais pecado. Morreram todos nas águas. Aquelas águas do dilúvio prefigurariam as águas do nosso batismo. Aquelas águas do castigo primitivo da humanidade mataram para o pecado. A nossa água em Cristo nos faz reviver pelo batismo. A gente sempre vai encontrar esses paralelos assim na Bíblia. Então Pedro começa a examinar as Escrituras e começa a explicar que de somente 8 pessoas o mundo começou de novo. Noé e sua esposa e os seus 3 filhos, Sem, Cã e Jafete. Quando as águas baixaram, começaram a plantar algumas coisas, dentre as quais uva. Noé fez uma parreira de uva. E assim que a uva nasceu, ele fez a primeira pisada de vinho, fez um vinho muito forte. E Noé tomou muito vinho, Noé tomou um porre. Ele ficou muito chapado, a ponto de dormir, bêbado, no meio do parreiral. Quando um dos filhos vê, vai lá e desonra o pai, porque viu o pai nu. E começa a desonrar o pai. Noé lança uma maldição em cima desse filho, dizendo que Cã iria ser escravo de Sem, que serviria a Jafete. Foi duplamente amaldiçoado com escravidão. Aí quando você pega os descendentes de Sem, vão para o deserto, os descendentes de Cã, que foi o amaldiçoado, vai depois para o continente africano, e depois Jafete, para toda essa área onde hoje está sendo falado muito na mídia, Líbano, Irã, Iraque, Turcomenistão, todas aquelas regiões lá. Ali começou novamente um povoado. E o pecado entrou no mundo de novo. Esse povo todo que morreu nas águas, olha o que Pedro vai falar hoje. Esse povo todo que morreu antes no dilúvio, Pedro vai dizer que eles estavam numa região espiritual. Uns vão falar Tártaro, o início do inferno. Não era ainda o inferno. Hoje Pedro disse que quando Jesus morreu, em 3 dias ele desceu no inferno, prendeu cativo aquele que prendia as almas e salvou, atenção, e salvou espíritos que haviam morrido sem ver a glória, mas morreram na fé, na esperança de que a promessa de Deus ia se cumprir e o Messias iria vir. Então Pedro está nos falando que existem realidades espirituais que a igreja não conhece completamente ainda. Existem situações espirituais que pelo estudo da Bíblia nós compreendemos, mas que muitos não têm nem sequer noção. Agora, isso arrepia. Ele termina a leitura dizendo que ressuscitou ao 3º dia e depois subiu aos céus, não sem antes ter recebido, atenção, dos anjos a submissão. Anjos se submeteram a Cristo. E aí Pedro ainda vai explicar potestades, dominações, principados. Vocês sabem o que é isso, irmãos? Vocês têm noção? A palavra anjo em hebraico, maktub, em grego, angeloi, a tradução imediata é entregador, mensageiro.
Anjo é um mensageiro, ele entrega uma mensagem ou executa uma função. Todas as vezes na Bíblia, quando um anjo aparece, a primeira coisa que ele diz para a pessoa: não temas. Porque o aspecto deles é terrível. Não é essa coisinha bonitinha com a asinha, que vocês tudo idealiza, não. A palavra terrível, na língua portuguesa, no sentido mais erudito da palavra terrível, essa palavra pode significar maravilha das maravilhas, o maravilhoso. Então tem anjos que não têm aspecto humano, são seres que não têm às vezes nem a aparência humana. E Pedro diz que príncipes espirituais, potestade, potestas, anjo de poder, anjo que exerce poder, dominações, anjos que têm domínios espirituais. Vocês estão são reinos espirituais. A palavra está dizendo que estes seres se submeteram a Cristo. A palavra do Salmo nos diz quem é Deus. É a grande ação de graças, né? O nosso socorro, aquele que tem grande misericórdia, aquele que resgata não só nós vivos na terra, mas aqueles que estão mortos e morreram antes de nós na fé. Aliás, a própria palavra misericórdia é talvez um dos maiores atributos de Deus. A palavra misericórdia, do latim miseri, miséria, miseri. Cor, é coração. Dia, é uma derivação da palavra Dei em latim, que é Deus. Misericórdia é Deus que desce até a miséria do coração humano. É Deus que resgata. Misericórdia é resgate. É oportunidade nova. O Salmo nos diz que Deus é aquele que nos resgata, é o misericordioso. Ele nos dá oportunidade nova a cada dia em Cristo. E aí, agora vem a iluminação. Ó. Atenção. Cristo aparece para os 11, num monte específico. Alguns, aqui atenção, muita atenção. Alguns viram a Cristo e se ajoelharam aos pés dele e deram, atenção, adoração. Adoraram a Cristo. Tinha 11. Vamos dizer que uns 4 ali já sabia que ele era Deus e caíram de joelho e adoraram a ele. Diz o Evangelho que outros ainda não adoraram porque não tinham... adorar para eles era Deus, então eles não estavam entendendo ali que Cristo é Deus. E aí Cristo vem ressuscitado, levantado do inferno, e diz o que para eles? Toda a autoridade me foi dada. Onde, irmãos? Onde, irmãos? Nos céus. Eu não sei se vocês estão preparados, porque se tiver, o papo vai ficar mais profundo hoje. Que eu quero falar um pouquinho do inferno. Mas só falarei se vocês estiverem preparados. Atenção. Toda a autoridade me foi dada. Onde? No plural. Nos céus e na terra. Pronto. Então ele está dizendo, eu posso tudo, ele é Deus. Aí os outros se prostraram e ajoelharam. Atenção. Aí ele dá um mandamento. Ide, ensinai tudo o que eu disse para vocês.
Vão pelos países, pelas nações, e façam discípulos meus, e batizem em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito. Ok. Então, pensando em tais coisas, a gente que ama a palavra, a gente se inquieta e vai aprofundar. Então, quero dar um aprofundamento aqui para vocês hoje. É uma gotinha homeopática de doutrina. Pergunto: onde fica o inferno? Atenção. Sabemos que anjos, principados, dominações e potestades atuam fora da terra, até no espaço cósmico. Pergunto: onde fica o inferno? Quem acha que o inferno é um lugar? Levanta a mão. Uma. É um lugar espiritual. Porque Cristo diz que desceu aos infernos. Esse desceu, nós temos que entender se ele é físico ou não. Quem acha que fica lá nas profundezas? Atenção. Quando Jesus está no monte, onde ele vai ser crucificado, no Gólgota, a Bíblia diz que 2 ladrões estavam do lado. Um de um lado, chamado Malco, e o outro de outro lado, chamado Dimas. O Malco dizendo: se tu és o Filho de Deus, sai daí. Salva a ti mesmo e salva a nós. E Dimas, que falam que ele é o quê? Que apelido que deram para ele? São Dimas. O quê? Vocês já ouviram falar? O bom ladrão. Nunca ouviram falar, não? Que roubou o céu na última hora? Dimas se arrepende e diz: Senhor, diz para o Malco, você não tem nada que se arrepender, nós dois somos ladrões, merecemos esse castigo, mas ele é justo. Senhor, lembra-te de mim quando vieres ao teu reino. Aí, alguns tradutores, ou igreja, vão alterar a Bíblia, né? Com uma vírgula. E teria dito Jesus assim: em verdade eu te digo, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Então tem gente que acredita que Jesus acabou de morrer ali na cruz, pegou o espírito de Dimas, subiu aos céus, colocou ele lá, aí desceu todos os céus de novo, para descer na profundeza da região dos mortos, para ressuscitar ao terceiro dia, ficar 40 dias ressuscitado, para depois subir de novo. Não tem sentido? Quando você presta atenção na Escritura. Jesus teria dito para ele: em verdade eu te digo hoje, estarás comigo no paraíso. Mas não é hoje. É quando a obra estiver pronta. Então atenção. Ele morre, diz que ele vai às regiões espirituais do inferno, a Escritura, e depois ele sobe. Ele tinha que subir aos céus. Toda a autoridade me foi dada nos céus. Então a obra que ele fez na terra, ele tinha que expandir para o cosmo, para os céus. O poder de Cristo tinha que ser manifestado nos corpos celestiais, nas estrelas, nas órbitas, nos planetas, nas suas rotações, porque todo o poder foi dado a ele nos céus. Por isso que anjos da categoria de dominações, potestades, dão ali a reverência e a submissão a Cristo. Compreende isso, irmãos? Então, quando você diz, eu creio em Jesus, pelo batismo que eu carrego, você tem que ter lucidez aqui.
Tem gente que diz só o batismo católico é válido. Não, isso é teoria de dominação. Não é. Foi batizado em água, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Está batizado. Eu tenho fiéis aqui na igreja que vieram da igreja evangélica e vieram batizados. Eu não os rebatizei porque foram batizados em água, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E a igreja católica, ela também não pode ter autoridade de dizer o seu vale, o seu não vale. Ora, foi batizado em água, foi usado o que Jesus disse, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a pessoa está marcada, está selada, está batizada. Não adianta você se deixar conduzir por um cânon religioso, se a doutrina espiritual você desconhece e não a abraça e não a vive. Você não vai ter espiritualidade, você vai ter religiosismo. E religiosismo não toca a alma. Abra a tua mente, a tua alma. Estamos nesse dia de misericórdia. Domingo celebraremos uma missa lindíssima, que é a missa da Divina Misericórdia, uma força poderosa de libertação que mexe em realidades do mundo sobrenatural, espiritual e do mundo físico onde nós estamos. É uma grande oportunidade de cura, de restauração. É uma grande oportunidade de curas emocionais, mentais, espirituais. É o Cristo a quem servimos. Entendendo tal coisa, você só vive o mal se você admitir o mal. Porque se você entende quem é Cristo, Ele está em você só para te fazer ir para o céu. Ele nunca vai te desprezar. Termino dizendo uma passagem do Evangelho. João 8, Jesus diz assim, pode ser que tenha gente que tenha falado, eu escolho Jesus, né? Mas Jesus em João 8, ele diz assim, não fostes vós que me escolhestes, eu vos escolhi. A mente do Messias já pensou em nós, para nos restaurar, e para nos fazer fortes onde somos fracos, para manifestar em nós conhecimento e sabedoria onde somos ignorantes, para dar vida nova pelo poder da fé. Amém? Louvado